Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha, a manhã de hoje começou complicada para o trabalhador aqui da capital paulista. Como se não bastasse sofrer com a pandemia, uma greve de funcionários afetou ao menos 4 linhas de trens. A paralisação não atingiu o metrô, que continuou funcionando normalmente. A linha 9 Esmeralda foi a mais atingida por conta de uma aglomeração de passageiros sem transporte, tentando encontrar meios para chegar ao trabalho. A CPTM informou que pediu reforço da frota municipal para a SP Trans. E não há ainda informações sobre o número de ferroviários que aderiram à paralisação. Mas a adesão total dos trabalhadores à greve contraria a decisão da Justiça do Trabalho, que determina a manutenção de 80% dos trabalhadores no horário de pico e 60% nos outros horários. E o presidente Jair Bolsonaro chegou a São Paulo no início da noite de ontem e ficará internado pelos próximos dias por causa de uma obstrução intestinal. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, disse que ele ficará em observação por 3 dias para analisar a necessidade de mais procedimentos, inclusive uma eventual nova cirurgia. A equipe médica vai decidir se ele terá que passar por uma cirurgia de emergência devido a uma obstrução intestinal. Bolsonaro foi transferido no fim da tarde em um avião da Força Aérea de Brasília para São Paulo. Ele ficará internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital. O médico Antônio Macedo, que operou o presidente quando ele foi esfaqueado em 2018, constatou uma obstrução intestinal e decidiu transferi-lo para São Paulo, onde fará exames complementares para definir a necessidade de cirurgia. Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas em Brasília para investigar a causa de um soluço persistente. Mudando de assunto, pela primeira vez, a maioria acha que a pandemia está mais controlada aqui no Brasil. Foi o que apontou uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada na noite de ontem. A maioria dos brasileiros entrevistados entendeu que a pandemia do novo coronavírus está parcialmente controlada no Brasil. Os resultados foram os seguintes: 5% da população acha que a pandemia está totalmente controlada. Já 53% acreditam que está em parte controlada e 41% acham que ainda está fora de controle. 1% dos entrevistados não souberam responder. Apesar da queda recente, a média de mortes diárias por Covid-19, o Brasil ainda tem um dos maiores indicadores mundiais. Além disso, apenas cerca de 15% da população brasileira está totalmente vacinada. E a variante Delta do coronavírus ainda pode apresentar riscos ao país. Por conta disso, é indispensável o cumprimento de protocolos de segurança, evitar aglomerações e manter o distanciamento social e o uso de máscaras e de álcool em gel. Especialistas alertam que ainda não é o momento de relaxar. Essa pesquisa foi feita nos dias 7 e 8 de julho, com cerca de 2.000 pessoas em 146 municípios. A margem de erro é 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pela primeira vez em 8 meses, nenhum estado brasileiro tem ocupação de UTI acima de 90%. A informação consta no boletim Observatório da Fiocruz. Segundo os pesquisadores, a redução das internações é decorrente do avanço da vacinação no país. A imunização tem diminuído o número de óbitos e a internação entre os grupos de risco ou prioritários. O levantamento também observou uma tendência de queda no número de mortes por Covid-19 em todo o território brasileiro entre a semana do dia 4 a 10 de julho. Essa é a terceira queda consecutiva registrada desde junho. Os especialistas ressaltam que para os números continuarem caindo, é preciso seguir com a campanha de vacinação em massa, adequar as práticas de vigilância, ter atenção primária à saúde e manter os cuidados individuais como uso de máscara e álcool em gel, lavar as mãos com frequência e manter o distanciamento social. Um incêndio atingiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na noite de ontem. O fogo destruiu boa parte do prédio e as estruturas do edifício desabaram. Ele foi completamente esvaziado e não há feridos.
mas 2 bombeiros são considerados desaparecidos. A identidade deles não foi divulgada, mas trata-se de um sargento e um primeiro-tenente. No imóvel funcionam os setores administrativos da Segurança Pública, o Detran e o serviço de 190, que ficou inativo, mas já foi retomado. Para encerrar, no Japão, um gato gigante está fazendo sucesso em uma loja e também nas redes sociais. Vamos ver? O felino é tão realista que muitos perguntam, é de verdade? O gato Shinjuku foi um sucesso instantâneo nas redes sociais e já tem mais de 20 mil seguidores no Twitter. Para muita gente, o ditado "só acredito vendo" é real. Muitas pessoas vão até a casinha dele só para ter certeza de que ele é do tamanho que realmente anunciam. São 8 metros e 16 centímetros de altura e quase 19 metros de largura. Além de tudo, sabe aquele barulhinho que os gatos fazem? Ele também faz. É um ronronar quase tão real quanto de um gato de verdade. Para aqueles que querem ver o bichano miar e conhecer a estrutura, o gato falou lá para os compradores pelo menos 7 vezes por dia. Quanta fofura! E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com dicas sobre os efeitos da vacinação contra o coronavírus. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais!